O motivo inicial para que eu viesse aqui explanar é com relação à acessibilidade no transporte coletivo aqui da cidade. Eu acho que era interessante fazer até uma explanação antes de como que está o sistema hoje, para daí passar especificamente para o assunto acessibilidade. O transporte público na cidade é composto por 2 lotes, um representa 70% e o outro 30%. É sabido, né, pela população da cidade que no início do ano o lote equivalente a 30% teve o contrato cancelado, ou foi decretada a caducidade, ou seja, deixou de existir por inúmeras irregularidades, mas o que culminou com isso foi a paralisação dos serviços no dia 9 de fevereiro, que de um dia para o outro a empresa simplesmente foi embora. A partir daí, foi feito um contrato emergencial e iniciou um processo licitatório. Essa licitação, nesse momento, está suspensa. Uma empresa entrou com mandado de segurança. A prefeitura está no período recursal. Nós estamos fazendo, essa semana a gente entrega a defesa com relação a esse mandado. E, por conta disso, foi feito um novo emergencial para atender os 30% do sistema. Aqui em Limeira, as linhas elas não se sobrepõem na sua totalidade, portanto, não é possível a gente ficar sem esses 30%, até que se resolva a questão da licitação, porque muitos bairros ficariam sem nenhum fornecimento de transporte. Essas 6 linhas que compõem esse lote, na maior parte delas são únicas, né, são abastecidas só por essas linhas. Em alguns trechos só é que elas se sobrepõem a uma outra linha, então não é possível ficar sem esses 30%, e nisso está sendo dado andamento ao processo licitatório. Com relação especificamente à acessibilidade, os 70% do lote, que é hoje o que está contratado, ele tem 100% de acessibilidade, seja através dos ônibus das linhas convencionais, né, ou pelo transporta. Deixa eu pegar os dados. A frota do 70% equivale a 99 ônibus, todos eles são adaptados. O emergencial são 39 veículos, que significa praticamente metade do sistema do emergencial é adaptado, então a gente não pode dizer que 100% do sistema é adaptado por conta desse contrato emergencial. A idade média da frota, se a gente considerar só o lote 1, que representa 70%, a idade média é 2,7, bem abaixo do que é exigido pelo edital. O lote emergencial, ele está com uma idade média de 7,5. Então, o sistema hoje conta com uma idade média de 4,1, que é o que é previsto, está dentro do que é previsto no edital. A gente aguarda a conclusão da licitação para poder exigir, né, ter esse 100% de acessibilidade e aumentar também os veículos do sistema Atende, que hoje conta com... São 5 veículos, mas a gente espera que aumente mais um veículo para que a gente aumente a oferta de serviços. Obrigado. Esta presidência pede para os líderes indicar um vereador, caso queira fazer alguma pergunta. Vereador Wilson, indica alguém? Vereador Dinho? Vereadora Érica. Então, primeiro, pela ordem de inscrição, o vereador Jorge de Freitas. A senhora pode anotar as perguntas e depois nós daremos um tempo para a senhora responder.
Primeiro o vereador Jorge de Freitas, depois a nobre vereadora Érica Monteiro. É a Érica? A Érica Monteiro e depois o vereador Lemão. Certo? Por favor, 1 minuto para as perguntas, tá? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, secretária, obrigado pela presença. Vou fazer bem sucinto em razão das outras questões. A prefeitura pagou às empresas, ou à empresa, 12 milhões de subsídio, e mesmo assim a tarifa subiu. E queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. E também a idade da frota, não 70%, 30%, de todos os ônibus que estão circulando. Dos que estão circulando agora. Está comprado, dos ônibus que estão circulando, qual é a idade média da frota. E também o decreto 5296 estabelece que 3 de dezembro de 2014 seria o prazo máximo. Esse decreto é de 2000. Ele estabeleceu 4 anos para que os municípios adaptassem toda a frota de transporte coletivo para a acessibilidade, para as pessoas deficientes. Então, de todos os ônibus que circulam na rua, qual a porcentagem que estão acessível? Agora, pela ordem, por favor, senhores. Por favor, senhores. Agora a vereadora Érica Monteiro, por favor. Boa noite, vereadora secretária. Érica Monteiro. Seja bem-vinda a essa casa. Primeiro eu gostaria que a senhora explanasse um pouquinho de como a senhora pegou o transporte público no município de Limeira quando assumiu a Secretaria de Mobilidade Urbana. E explanasse um pouquinho sobre quantas pessoas são beneficiárias do passe estudante no município, bem como a questão dos idosos. Quantas pessoas se beneficiam do transporte público, que na realidade poderia ser gratuito, mas um dia nós chegaremos lá. Então, que a senhora falasse como a senhora encontrou, como a senhora o define hoje e quantas pessoas se beneficiam hoje de uma passagem mais barata. Agora, de acordo com a sequência, o vereador Junegão. Boa noite, senhora secretária Andréia. Eu tenho uma pergunta a ser feita em relação à rodovia Cássio de Freitas Levi, a famosa Limeira-Cordeirópolis. Eu gostaria de saber da senhora, em relação a investimentos na rodovia, visto que só no ano de 2015, até maio, em resposta de ofício encaminhada pela Secretaria para o meu gabinete, já foi arrecadado em torno de R$1.881.000. Somando 2013, 2014 e 2015, dá um valor algo em torno de 2013, 4.273.000, 2014, 4.441.000 e 2015, 1.881.000. Esses 3 anos de governo Paulo Radiche já ultrapassa os 10 milhões em termos de arrecadação naquela rodovia. E o que muito se espanta, para quem usa diariamente aquele espaço, é ver o estado precário em que se encontra. Então, eu gostaria de saber da senhora, que é a secretária responsável pelaquela via também, quais são os investimentos que serão feitos naquela via. Secretária, por gentileza, a senhora pode responder. Por favor, direciona as respostas aos seguintes questionadores. O primeiro ao Jorge, depois à Érica e depois ao Ju. Então, vamos lá. Com relação à acessibilidade, hoje nós temos... o sistema é composto por 138 veículos. Nós temos faltam 21 veículos adaptados, ou seja, a gente tem 117 veículos adaptados. Isso inclui os veículos que são utilizados para fazer o transporte,
o que é, né, até para efeito de esclarecimento. A gente entende que são 2 tipos de veículos. O ônibus convencional, veículo convencional, que faz as linhas, e o transporta, que é aquele nos casos em que a pessoa tem alguma limitação e que ela não consegue se utilizar do transporte convencional. Ainda faltam esses veículos, mas, no entanto, esses veículos são do emergencial e, como diz a palavra, né, esse contrato pode ser extinto a qualquer momento, a partir do momento que nós tivermos uma nova empresa na cidade. Então, como já foi dito, uma empresa entrou com mandado de segurança, a licitação está suspensa, a gente está na fase de recurso, de apresentação dos argumentos para a Justiça, e a gente espera que, apresentando os argumentos, a licitação volte a acontecer. Na licitação é previsto em até 180 dias uma nova empresa, então vai depender da proposta. A gente gostaria que isso ocorresse o mais rápido possível, até para resolver essa questão de acessibilidade. Com relação ao cumprimento do decreto federal, que diz respeito à acessibilidade, em especial ao transporte público, isso fazia já parte da cobrança e da exigência que era feito quando o sistema era composto pelas 2 empresas. Um dos motivos que levou o questionamento e, por fim, a caducidade do contrato foi justamente o não cumprimento desse decreto federal. Porque uma das exigências era justamente a troca de veículos por veículos, além da questão da idade, a questão da acessibilidade. Além disso, houve outros problemas e que culminou com a extinção desse contrato. Então, o cumprimento do decreto de acessibilidade é uma preocupação nossa, até porque, para se falar em inclusão, né, pelo menos eu entendo que a inclusão é quando qualquer pessoa, em qualquer situação, seja física ou mental, ela possa utilizar o sistema como um todo. Então, isso daí é uma preocupação, faz parte do trabalho que é desenvolvido e faz parte também das exigências para a nova empresa. Não sei se tem mais algum questionamento, vereador. Agora, por favor, a resposta da vereadora Érica. Faltou falar do subsídio e também da idade da frota. Bom, idade Por favor, da conclua. frota. Se a gente pegar o sistema como um todo, a idade da frota hoje, a média é 4 anos, 4,10. Né? O que é previsto no edital é a idade máxima de 7 anos e a média em 4 anos. O que acaba elevando para chegar no 4 anos é o emergencial, porque a empresa contratada está com média de 2,7 anos por veículo. Como se trata de uma situação atípica, né, que é o caso do emergencial, por isso que ela acaba elevando, mas a média do sistema está abaixo do que é exigido no edital. Com relação ao subsídio, o subsídio veio para segurar a tarifa e principalmente para digamos, pagar as gratuidades, que na nossa cidade é muito alta. O subsídio, quando nós assumimos em 2013, a tarifa era 2,85, houve uma desoneração do PIS/COFINS em 10 centavos, isso foi diretamente repassado à tarifa. Em 2014 não houve o aumento, esse ano foi dado o aumento, até em função do limite do subsídio em 15%. Lembrando que o subsídio, a função dele é gratuidade, né? Então, a gente se baseia no número de gratuitos. Para se ter uma ideia, nos últimos meses, o mês passado, a gratuidade foi em torno de 35%, referente a julho. Referente a junho, foi 37%. Não era previsto pelo contrato, mas nós exigimos e as empresas instalaram que a biometria. Então, hoje a gente tem a certeza de quem realmente utiliza essas gratuidades são as pessoas que têm direito,
porque caso não seja, a carteirinha vai ser bloqueada. Então, esses dados nós temos disponíveis, podemos apresentar para qualquer pessoa. Então, essa gratuidade existe, é alta, é muito alta. Na maioria das cidades que a gente tem contato, esse número é bem inferior. Então, isso acaba onerando muito o sistema. E, por conta disso, o subsídio, nesse momento, é necessário, que é justamente para que o trabalhador não pague uma tarifa maior. Se não fosse o subsídio, a tarifa estaria a R$ 3,91. Aí realmente seria muito alto. A resposta da... Terminou? Resposta à pergunta da vereadora Érica Monteiro. Bom, por favor, vamos ouvir a secretária. Quando a gente assumiu o sistema, quando a gente assumiu a secretaria, o sistema era totalmente sucateado. Os ônibus com idade muito acima da média, não havia informações, não havia sequer um controle por parte da prefeitura. Nunca tinha sido, até então, aplicado nenhuma multa, advertência ou notificação com as empresas. O sistema estava completamente atrasado, desestruturado, falido. Então, desde então, a gente começou um processo de, digamos, colocar a casa em ordem. Começamos a rever linhas, começamos a criar instrumentos de fiscalização. Hoje, nós temos fiscais. Para se ter uma ideia, eu tinha um fiscal e um administrativo para cuidar do transporte. Hoje nós temos fiscais que ficam na rua, nós fazemos fiscalização noturna nas garagens, no caso agora na garagem. Para se ter uma ideia, semana passada, na quinta-feira, fomos até a garagem da empresa, foram vistoriados todos os ônibus. Isso inclui a parte desde uma lanterna quebrada, uma campainha estourada, bancos rasgados. Isso daí é feito constantemente. Não tinha um canal de reclamação da população. Então, muitas vezes as pessoas falavam, não precisa reclamar porque não vai ser atendido. Hoje, seja através de um 156, no balcão da prefeitura, da secretaria, existe esse canal de reclamação e até de sugestão. Nós temos um controle de dados, de informações, desde nota fiscal de pneu, diesel, tudo isso, até por conta de cumprimento da lei do subsídio, nós temos essas informações que antes não tinha. No site da prefeitura é disponibilizado todo mês as planilhas de custo, quantidades de transportado, todas as informações que se dizia que fazia parte de uma caixa preta. Hoje as conversas são abertas, qualquer pessoa pode ir lá, fazer reclamações ou mesmo sugestão. Nós fazemos as audiências públicas a cada 3 meses. E aí, vale lembrar que o interesse é pequeno, porque são poucas as pessoas. Essas audiências são divulgadas nos cartazes, em ônibus, em locais de circulação. Nós conseguimos mudar agora. Antes não tinha cumprimento de rota, muito menos de horário. Com a implantação do GPS, que embora fizesse parte do contrato, até então, até nós assumirmos, não constava nos veículos. Então, hoje nós temos, qualquer reclamação que se fizer, que o ônibus não passou ou não cumpriu a rota, nós temos como verificar, e se realmente não passou ou não verificou, né, Conclua, por favor, secretária, conclua, por favor. A gente tem como notificar, e se for o caso, multar as empresas. O passe de ônibus, outra coisa que foi perguntado, ele não aumentou mais, como esse ano ele foi reduzido. O passe vale tanto para os estudantes quanto para professores da rede, né? Esse número
tem aumentado essa gratuidade, que os idosos, eu não vou precisar agora em números, mas em porcentagem, a gente tem um número bem significativo. Os estudantes estão em torno de 10% das gratuidades. Conclua, por favor, vereador. Os secretário. idosos estão em torno de 15% a 16% Por favor, vamos ouvir. das gratuidades. Lembrando que gratuidade para idoso, o que diz a lei federal, é acima de 65 anos, e aqui nós temos a gratuidade a partir dos 60 anos. Então, é um benefício que atinge um número significativo da população. Bom, eu não sei se tem... Agora, mais... a pergunta do nobre vereador aqui. Silêncio, por favor. Vamos ouvir a resposta da terceira pergunta. Por favor, vamos garantir. Por favor, senhores. Vamos ouvir agora a resposta à terceira pergunta. Por favor. Por favor, pode responder a terceira pergunta. Tá bom. Vamos ouvir a pergunta aqui. Quando vocês falaram, todo mundo ouviu, poxa vida. Quando vocês falaram, usaram a tribuna, todo mundo ouviu. Deixa ela falar. Deixa ela falar, depois vocês manifestam. Por favor, Abreu. Por favor, pode manifestar, pode falar. Por favor. Bom, agora com relação a Limeira Cordeiro. Bom, primeiro eu acho que é preciso esclarecer o real motivo por que foi instituído o pedágio na rodovia. Limeira Cordeiro é uma rota... Por favor, respeite a secretária, por favor, por gentileza. Por favor, por favor. Quando vocês falaram, todo mundo ouviram. Por favor, prossiga, secretária, e me desculpe. Bom, a Limeira Cordeiro é uma rota de fuga dos pedágios da Anhanguera e da Bandeirantes. O pedágio foi instituído justamente por conta dessa fuga, né, do pessoal não querer cobrar, principalmente caminhoneiro não querer cobrar, pagar pedágio. O dinheiro arrecadado nesses 3 anos, né, 2 anos e meio, tem que ser dito que o pedágio tem custos, né, nós temos funcionários, tem manutenção, e nesses últimos anos, o que a gente tem feito é manutenção, tanto do pavimento, sinalização, tem feito todo o que é necessário para a manutenção da via em si. O que acontece muitas vezes é que existe um excesso de velocidade, não é respeitado os limites de velocidade da rodovia. Então, muitas vezes, as pessoas questionam e falam que é uma rodovia insegura. No entanto, uma rodovia, o padrão dela é para, no máximo, até 80 km, e, no entanto, não é respeitado. As obras necessárias para a duplicação, elas são caras e volumosas. Então, está para ser licitado um projeto, feita uma licitação que contemple todos os estudos necessários para essas obras, desde sondagem, todos os levantamentos necessários e todos os projetos necessários. Até para a gente ter uma estimativa de custo,
né? Então, o dinheiro que é arrecadado, ora vai para manutenção, ora vai, tem contingenciado justamente porque a gente sabe que são obras muito caras e que demoram para ser feitas. Então, para a gente ter uma real dimensão de quanto ficam essas obras, o que mais, quanto vai ser, a gente precisa primeiro ter essas condições, esses projetos, esses valores e estimativa inclusive de prazo. O valor arrecadado pelo pedágio não seria suficiente para fazer num curto espaço de tempo essas obras. Agora, eu acho que é importante falar que desde a instituição do pedágio até agora, o que a gente pode, digamos, prestar conta do início dessa administração para cá. O que foi feito anteriormente, a gente não tem condições. E lembrando que a manutenção, quando a gente fala em manutenção, a gente não fala só da rodovia em si, porque os caminhões, principalmente caminhões, carro não causa tanto desgaste para a rodovia, mas eles trafegam pela malha viária de Limeira. Então, muitos caminhões que se utilizam da rodovia como forma de fuga, eles acabam danificando também o pavimento de dentro da cidade. Então, esse dinheiro também entra nessa manutenção de pavimento e de sinalização da cidade. Ok. Só um comentário. Por favor, seja sucinto, vereador. Presidente. Secretário, eu fiz uma conta aqui em relação ao que foi entregue para mim em termos de investimento. O valor total investido deu R$ 876.730, que me deixa um pouco mais abismado em relação ao valor. O maior investimento que foi feito na via foi para a melhoria do sistema de arrecadação, aproximadamente R$ 800 mil. Deixa eu só concluir, secretária. Só para se ter uma ideia, foi falado aqui que a estimativa de custo direto de manutenção do pedágio em 2015 é de aproximadamente R$ 1.150.000. Até o momento, até maio de 2015, foi arrecadado R$ 1.881.000. Então, eu acho que tem que ter uma explicação cabível, uma explicação realmente que convença a população que faz uso diário daquela via pela má condição que ela se encontra. Bom, a questão do sistema de arrecadação, ele é o mesmo de quando foi instituído o pedágio, há quase 15 anos atrás. E existe um pedido por parte da população que se instale o sem parar, né, o sistema automático. O sistema que nós temos hoje lá não é possível. Já foi feita uma licitação, foi contratado, mas a empresa não entregou o produto. Então, nós estamos agora numa fase de, sei lá, acho que poderia dizer, mais de punição pela empresa não ter entregue o produto, e a gente iniciou um novo processo justamente para atender esse pedido com relação à instalação do sem parar. Com relação a esse ano, nós estamos contingenciando o valor arrecadado justamente para ter condições de fazer a contratação dos projetos necessários para a duplicação. Não é, como os estudos são grandes, existe muitos levantamentos a ser feito, esses projetos de engenharia não são tão simples e pequeno, né? Então, esse é um valor alto, por isso a gente tem contingenciado, né, ou seja, tem reservado todo o dinheiro do pedágio para que a gente consiga fazer essa licitação. Ok, muito obrigado. Então, o dinheiro está sendo guardado. Tá. Tá certo. Muito obrigado, secretária. Esta presidência encerra o momento das tribunas e decreta um intervalo de 15 minutos.